Um mês depois, em março de 1989, Bob Lazar disse que foi um pouco mais além. Ele disse que decidiu levar uns amigos para o deserto para um verdadeiro teste de voo em disco voador. Lembro da maioria dos dias e horários dos testes. Acho que eram 8 ou 9, numa quarta-feira à noite, em março de 89. Fui lá com Jenny Huff, minha ex-mulher, e John Lear. Logo depois de eu ter anotado uns horários de voos, uma luz branca surgiu do chão e pairou no ar. Depois começou a fazer manobras radicais e a se lançar de um lado ao outro no céu, fazendo uns movimentos inacreditáveis no ar. Mas houve um momento em que ele brilhou tanto que nós pensávamos que, estando a milhas e milhas de nós, que tinha havido algum problema, que a nave ia explodir. Então fomos para trás do carro. Chegava cada vez mais perto. Chegou até as montanhas na nossa direção e pudemos ver que tinha um formato de elipse. É estranho de explicar. Parecia algo que iria começar a explodir, mas que parou. Não explodiu e se dissipou. A luz é tão intensa que o cérebro interpreta uma explosão prestes a acontecer. Lazar conta que na sua terceira visita com seus amigos para observarem os discos à noite, ele foi detido. Afirma ter sido levado para interrogatório a um local desconhecido e nunca mais ter retornado à Área 51. Eles ameaçaram matar minha esposa. Disseram que nada os deteria. Disseram que tinham sido muito claros, que não acreditavam como eu podia ter levado alguém lá para mostrar-lhes aquilo. Pior ainda, com informações sobre os testes de voos. Eles queriam saber o que mais eu tinha revelado e para quem. Os agentes da segurança do Serviço Federal de Investigação haviam sido vistos patrulhando sua casa. Ninguém tinha dúvidas no seu círculo de amizades que falasse com ele pelo telefone, que seu telefone estava grampeado. Até hoje acontecem coisas estranhas com seu telefone. Dennis Mariani, meu supervisor na época, me ligou e disse: "Você tem ideia do que vamos fazer com você agora?" E desligou. Eles estavam loucos. Estavam totalmente desequilibrados. Essa história de que queriam passá-lo para trás e de que ele era o cientista perfeito para aquele projeto é pura ficção. Em primeiro lugar, nem temos como afirmar que ele era cientista. Nunca vimos um diploma, um documento, um comprovante seu de nada. Em segundo, trabalho com segurança há 14 anos. As pessoas que trabalham com segurança são muito mais sérias do que isso. Outro absurdo que ele disse foi que eram apenas 22 pessoas trabalhando nisso. Até para desenvolver uma ratoeira nova para o governo, o número de pessoas é maior. Isso não tem o menor cabimento. E essa história é bem antiga, de que alguém que se imagina mais forte, mais inteligente, mais rápido que os outros. Pesquisei bastante sobre Bob Lazar. Eu o conheci, tirei cópia do seu formulário W2, que é um dos documentos do Estado para pagamento. Seu formulário em particular dizia que ele trabalhava para o Departamento de Inteligência da Marinha Americana. Minha investigação desse documento e das afirmações de Bob Lazar seguiram os procedimentos rígidos de pesquisa séria. Contactei o Departamento de Inteligência da Marinha Americana e constatei que eles tinham emitido aquele W2. Investiguei o assunto na Receita Federal. Eles me disseram textualmente: "Parece ser legítimo." O documento era verdadeiro. Não era algo que tinha sido forjado. Havia uma série de números no documento que eu pude conferir novamente e constatei que eram confidenciais. Na verdade, a Receita Federal ficou num beco sem saída quando tentou rastrear o funcionário relacionado ao tal documento. Suas atividades pessoais também sugeriam que ele fosse alguém muito fácil de ludibriar. Certamente ele não seria o candidato número 1
para ser escolhido para se envolver num projeto de alta tecnologia como esse. Alguém que precisasse de credibilidade. Oshler de fato tentou investigar as credenciais de Lazar, mas não conseguiu achar nenhuma prova, a não ser seu contra-cheque. George Knapp, de Las Vegas, foi a primeira pessoa a divulgar a história de Lazar. Até hoje, ele é quem mais investigou sobre a credibilidade de Lazar, mas afirma que seus esforços ainda não tiveram sucesso. Comecei por sua afirmação de ter trabalhado no laboratório de Los Alamos. Achei que esse seria um bom começo, porque se ele trabalhou em Los Alamos, certamente se formou em algum lugar. Eles não contratam pessoas sem referências. E se ele trabalhou em Los Alamos, especificamente em missões secretas, seria de se esperar que ele tivesse sido contratado em algum outro lugar, em Nevada, para trabalhar em algum projeto do gênero. Em Los Alamos não recebemos nem boa vontade. Não queriam atender nossos telefonemas. Diziam que não tinham informações, que não tinham nada arquivado sobre ele. Eu perguntava, tem certeza? Não, nada nos arquivos. Eu mostrava a página da caderneta telefônica que mostrava que Bob estava lá. Mostrava o artigo de jornal que indicava que ele estava lá. Tem certeza? Não conhece nenhum Bob Lazar? Talvez temos aqui o número da sua identidade, mas para nós ele não trabalhou. Isso aconteceu em todas as etapas da tentativa de rebuscar seu passado. Várias das questões referentes ao passado de Bob permanecem sem uma resposta satisfatória, até mesmo para mim, apesar de termos chegado a nos conhecer melhor ao longo dos anos e de eu ter trabalhado com ele mais do que qualquer outro pesquisador de OVNIs. Bob Lazar afirma ter trabalhado em uma base que ele chama de S4, no Lago Papuz. Mas estaria ele dizendo a verdade? Sua única prova é um contra-cheque do Departamento de Inteligência da Marinha. Ele apresenta um salário irrisório de menos de $1.000, não muito para um cientista de segurança máxima. Ele não tem como provar sua formação acadêmica ou científica, e os órgãos científicos e de pesquisa do governo com que entramos em contato não possuem absolutamente nenhum registro de Bob Lazar. Mas o estado de Nevada, sim. Ele foi condenado por um crime. Bob Lazar estaria sendo vítima de um complô para difamá-lo, como ele afirma? Ou teria ele juntado as peças da realidade e da ficção para meticulosamente montar uma farsa? Na minha opinião, ele é um indivíduo inteligente que está contando uma história. E já o fez muitas vezes para pessoas que não procuraram saber a seu respeito e que acham normal a ideia de o governo ter lhe isentado de suas responsabilidades. Se a história é ou não uma fraude, não se sabe. Mas a verdade é que milhares de pessoas à parte afirmam ver luzes estranhas no céu acima da Área 51, que eles chamam de OVNIs. Podem ser discos voadores, aeronaves militares, mas o próprio número de visões transformou Raquel, em Nevada, na capital americana dos OVNIs. Os moradores locais viram seu ponto de caminhões transformar-se no Hotel dos Aliens. Bandos de turistas vêm a Raquel para vasculhar o céu na esperança de ter alguma visão. Chuck Clark, morador local, já teve muitas. A visão mais impressionante que tive foi há 2 anos, em fevereiro de 1993. Vi um objeto brilhante subir verticalmente da região ao sul da Área 51, onde a S4 estaria localizada. O objeto ficou parado no ar por uns 10 minutos e depois começou a descer devagar. Tudo isso aconteceu quando eu estava assistindo aos fogos de um morteiro. Estou ouvindo vozes ao fundo. Vamos aumentar um pouco. O objeto está voltado diretamente para a fazenda de Steve Medlin, bem na altura da estrada 375. Está bem acima dos picos. Quando chegou perto do cume, ficou na frente do morro de onde ele tinha surgido por trás. O morro estava a uns 20 quilômetros de onde eu estava. Ele desceu a poucos metros do chão no pé do morro,
pairou por um instante, o que se assemelha com o que a luz do sinalizador faz no ar. Mas, de repente, disparou para a esquerda. Cobriu 7 quilômetros em 1,5 segundo. E parou completamente a uns 40 metros do chão. Ficou pairando no ar o tempo suficiente para se ajustar o foco dos meus binóculos, por mais ou menos 2 segundos. E depois sumiu ali mesmo. Examinamos a filmagem de Chuck Clark em detalhes, mas não chegamos a nenhuma conclusão, além de que aquilo era uma filmagem de uma imagem fora de foco, feita a uma boa distância. Mas quanto ao que seria o objeto, permanece o mistério. Certamente essas são naves que funcionam com uma física que normalmente não aparece no nosso dia a dia. As manobras G que essas coisas fazem são impossíveis. O elemento mais curioso é o fato desses objetos terem a habilidade de pairar no ar, de perder e ganhar altitude numa linha vertical, como um helicóptero faz, só que sem fazer barulho. E eles eram extremamente brilhantes, com luzes que mudavam de cor.